Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou trazendo aqui uma mensagem para cada um de nós da igreja, para os servos do Senhor. E eu vou primeiramente começar uma oração e depois, na sequência, eu passo a mensagem. Pai querido, Criador do céu e de toda a terra, entramos na sua sagrada presença, primeiramente para te agradecer por mais esse dia, Pai. Agradecer, Pai, por sua misericórdia que se renovou nessa linda manhã. E que o Senhor possa trazer discernimento e entendimento, Senhor, nesse tempo, Pai. Que o Senhor abra os corações, Pai, abra as mentes, Pai, de todas as pessoas que ainda estão sem despertar dentro da sua igreja, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor reaviva, Pai, o fervor, Pai, e o tremor, Pai, de todos os seus servos e servas, Pai, de todos aqueles que são ministros, Pai, instrumentos do Senhor para levar a sua santa palavra nesse tempo, Pai. E que nós possamos, Pai, estarmos sendo conduzidos em todo o tempo por meio do seu Santo Espírito, Pai, para que a sua palavra seja pregada, Pai, para que o Evangelho seja pregado, Pai, a todos os ouvidos e todas as pessoas conheçam e saibam do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim se concretize, Senhor, a sua santa palavra, Pai, e que assim venha, Pai, o advento do nosso grande e poderoso Senhor Jesus Cristo, Emanuel, um Deus vivo entre nós, que Ele retorne, Senhor, e governe sobre nós em todo o tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui eu vou trazer uma mensagem que me foi passada em 17 de janeiro de 2025. Na época, eu havia postado nas minhas redes sociais uma postagem comum e eu vi a necessidade de estar trazendo em mensagem de vídeo para que esse vídeo alcance e vá mais longe. Nessa mensagem em especial, o que me foi revelado foi que a igreja estava em situação de departamentos. Elas eram apenas edifícios, como se fossem shoppings, com as suas salas e aquele ambiente com ar-condicionado e totalmente vazias como galerias, mas que as poucas pessoas que passavam por ali, elas tinham uma situação diferente das igrejas. Era como se fosse uma loja, um local comum. Não era mais a situação de um púlpito, de um momento de pessoas sentarem em seus bancos e ouvirem a palavra, das pessoas se levantarem e adorassem ao Senhor. Não era essa a visão que estava naquele local. Então, tem uma tecnologia que eu pesquisei, Home I Live. Não sei, vocês podem buscar, eu vou colocar aqui no vídeo para que vocês possam estar buscando o que exatamente significa, mas ele, de forma avançada, estava mostrando uma personalidade do Senhor Jesus Cristo, uma personificação do próprio Senhor Jesus Cristo, mas ali não era o Senhor Jesus Cristo, era como um retroprojetor, era como se fosse um autoprojetor da imagem do Senhor Jesus Cristo caminhando entre as pessoas, e algumas pessoas pegavam e falavam entre si: olha Cristo ali, olha, esse é o Cristo. E aquela imagem, ela interagia normalmente com aquelas pessoas, mas aquilo ali era uma autoimagem transformada numa situação de um equipamento digital. Não era a presença do próprio Senhor Jesus Cristo ali. Então, eu vi também nesse sonho que era como se houvesse a situação de um cenário particularmente criado. As pessoas entram naquele espaço como se fosse ali. Ali sabe-se que era uma antiga igreja, mas que se tornou um shopping, se tornou tudo, menos uma igreja. E ali naquele momento havia os fundos, as telas, que eram paredes, que logo mais quando se observava a natureza ou o sol, tudo aquilo que a gente precisa ver com os olhos, a gente consegue identificar a profundidade e todas as situações que ocorrem na natureza que o próprio Deus criou. Naquele momento deu para ver que não era real. Deu para ver que estava dentro de uma caixa e aquela caixa estava representando um cenário do mundo, mas um mundo que já não existia mais. Quando eu vi aquele sol, eu fiquei complexa, eu fiquei pensativa. E eu imaginei, por que o sol está assim? Está estranho. E logo mais, quando eu vi todas as projeções que estavam ao meu redor, nos 4 lados, eu observei e notei que aquilo ali era só uma situação como se estivesse dentro de uma caixa, uma pessoa vivendo dentro de uma caixa, e ali estava tentando mostrar algo que não era real. Como nós vemos hoje, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que eu salvei, que é bem interessante, e que por muitas vezes a gente vai em situações de entretenimento, parque de criança, ou às vezes as escolas, universidades, ou até empresas, né, na situação empresarial, tem essas salas pelas quais eles querem passar em retroprojetor, querem projetar ali imagens para que a pessoa se sinta dentro daquele ambiente e para que elas vivam de forma mais nítida o suficiente para conseguir compreender o que é aquela experiência ali. Então, certamente isso vai ser trazido para uma realidade. Nós estamos falando do avanço do metaverso, que nós já estamos vivendo no nosso dia a dia, mas que simplesmente ele vai ser o grande carro-chefe para a situação do 6º selo na humanidade, onde a qual
quando esse selo se cumprir, todos nós sabemos que lá está escrito que o sol não vai brilhar mais e que logo mais haverá uma escuridão tremenda, até as estrelas cairão do céu, até os astros de luz não estarão mais no céu. Então vai ter uma escuridão tremenda na humanidade toda. Para que nós podemos pensar acerca de uma realidade dessa, nós precisamos compreender também que não haverá tantos homens aqui no mundo, para que eles consigam fazer isso. Porque para fazer muitas caixas com a situação do metaverso, não se pode haver tantas pessoas. Então, há uma chamada para que essas pessoas elas não passem mais a trabalhar no mercado de trabalho e para que elas estejam mais dentro dos seus quartos, dentro do seu ambiente ali de entretenimento em videogame, de repente fazendo um home office, fazendo algo que ela não saia mais da sua casa. O fundamento de tudo isso é enganar a humanidade inteira, que o Senhor Jesus Cristo não voltou e não buscou os seus. E todos que estarão aqui estarão totalmente, infelizmente, cegos a essa realidade. Inclusive, na situação, enquanto eu via duas pessoas que interagiam com essa imagem do Senhor Jesus Cristo, que era uma imagem retratada por equipamento, que estava nos 4 pontos da edificação que eu estava, porque tinha pontos que era como se fosse uma luz de câmera de identificação de pessoa, mas ela emitia essa imagem de Jesus Cristo, interagia com essas pessoas de forma assim: oi, tudo bem? Ah, seja bem-vindo. Algo assim muito robótico. E essas pessoas, em especial, o que me chamou bastante atenção também, é que elas estavam acima do peso. Elas estavam extremamente obesas. Obesas, quando eu falo, é uma pessoa que não está... ela está com mais ou menos 95 para 100 quilos. E as pessoas que eu vi ali naquele momento, elas não passavam da sua idade de 30 anos. Elas estavam bem obesas. Então, eu venho retratar aqui que até o sol estava sendo projetado e que não era real. Então, existe, né, o advento do nosso Senhor Jesus Cristo que vai buscar a sua igreja e não tem importância se vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, não importa. A situação da tribulação ela é comparada à mulher em dores de parto. A mulher em dores de parto desde o início ao fim. No início que ela está sentindo as dores, toda mulher que sente as dores para dar à luz a um filho, ela sabe que durante aquele dia que ela está passando ali, a dor vai aumentando. E certamente vai chegar um momento que de 3 em 3 minutos a dor vai vir muito mais. Então vai ser a grande tribulação nesse sentido. E assim, o nosso planeta vai responder da mesma forma, com situação de furacão, com terremoto e todas as outras coisas. E quando isso vir a acontecer, com certeza muitas pessoas estarão diante de uma tribulação que está falando em Apocalipse. Assim como todas as pessoas que não passaram pela tribulação, que já vieram a falecer, que estão nas suas sepulturas e serão chamadas pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos precisar se é pós, se é pré. Isso não tem importância não mais. A não ser que vocês se posturem, orai e vigiai sem cessar, pois não sabem a hora que o Senhor de vocês irá voltar. É com muita tristeza que eu passo essa mensagem, mas que sirva de alerta para cada um de vocês, para cada um que está ouvindo essa mensagem agora. O povo de Deus, ele não pode ficar com medo. O povo de Deus, ele precisa pensar que ele recebe toda a graça pelo nome do Senhor Jesus Cristo com arrependimento. E que todo medo que é colocado, pode haver uma oração. Senhor, tire toda a aflição do meu coração para que eu saiba lidar com isso. E para que nós possamos estar vigilantes, porque nós não sabemos a hora, mas nós temos uma certeza, que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.